Olha, são poucos os livros com mais de 500 anos que ainda geram tanta discussão quanto O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. Pensa bem, foi escrito lá em 1513, e esse manual sobre como conquistar e manter o poder continua sendo uma das obras mais polêmicas e essenciais da ciência política. É um guia prático, sabe? Bem direto ao ponto, que meio que deixa a moralidade tradicional de lado para focar no que de fato funciona no jogo do poder. Mas antes de tudo, vamos combinar uma coisa? A gente precisa falar sobre a palavra maquiavélico. Ela acabou virando um adjetivo bem negativo no nosso vocabulário, não é verdade? Quase um xingamento. Pensa rápido. Qual é a primeira imagem que surge na cabeça? Provavelmente é algo nessa linha aqui. Talvez a imagem de alguém que manipula tudo e todos por trás das cortinas, sempre agindo nas sombras para se dar bem. Ou quem sabe, a figura de um líder implacável, aquele que não pensa duas vezes antes de usar a força bruta para conseguir o que quer. E claro, não pode faltar a ambição sem limites, aquela ideia de que os fins sempre justificam os meios. Mas será que é só isso mesmo? A verdade, como o próprio Maquiavel nos ensinaria, é sempre um pouco mais complexa. Para conseguir se virar nesse mundo caótico da política, Maquiavel oferece uma espécie de kit de sobrevivência para o governante. E esse kit se baseia em dominar duas forças gigantescas que, segundo ele, regem a nossa vida. E esse kit tem duas ferramentas principais. De um lado, a virtude. E aqui, muita atenção. Não vamos confundir virtude com virtude no sentido de ser uma pessoa boazinha, ok? Para Maquiavel, virtude é a sua capacidade de agir. É a sua habilidade, sua coragem para tomar decisões e moldar o próprio destino. Do outro lado, a gente tem a fortuna. A fortuna é a sorte, o acaso. São aquelas coisas que a gente não controla e que a vida joga no nosso caminho. O príncipe que se dá bem é aquele que usa toda a sua virtude para tentar domar a fortuna, ou seja, para se defender dos imprevistos e, claro, aproveitar as oportunidades que ela traz. Essa frase do próprio Maquiavel resume tudo perfeitamente. Ele não era um cínico que achava que somos só marionetes do destino, nada disso. Ele enxergava a vida como uma batalha constante. Metade é sorte, a outra metade é a nossa capacidade de agir. A fortuna é tipo um rio violento e fora de controle. Mas com virtude, a gente pode construir barragens e canais para direcionar essa força ao nosso favor. Ok, agora a gente vai para a pergunta de $1 milhão de O Príncipe. Talvez a mais famosa e, vamos ser sinceros, a mais assustadora também. É uma questão que todo líder, de um gerente de empresa a um presidente, já deve ter se feito em algum momento. A lógica do Maquiavel, como dá para ver aqui nesse passo a passo, é de uma frieza que impressiona. O cenário ideal, claro, seria ser amado e temido ao mesmo tempo. Mas na vida real, isso é quase impossível. O amor, segundo ele, é muito instável. As pessoas são gratas quando está tudo bem, mas te abandonam na primeira dificuldade. Já o medo é outra história. O medo é uma ferramenta de controle muito mais confiável, porque ele se baseia no pavor da punição, um sentimento que não vai embora tão fácil. A conclusão, então, é direta. O príncipe tem que evitar ser odiado a todo custo. Mas entre ser amado e ser temido, o medo dá uma base de poder muito mais sólida. Outro ponto que Maquiavel batia muito na tecla era a questão militar. Ele tinha um desprezo gigantesco por exércitos de mercenários, que eram super comuns na época dele. Para ele, pagar soldados para lutar por você era o pior erro possível. Eles não têm lealdade de verdade, lutam só por dinheiro e podem muito bem se virar contra quem paga o salário. Um príncipe de verdade, um líder com virtude, tem que construir e comandar o seu próprio exército, formado pelos próprios cidadãos. Para Maquiavel, a força de um Estado começa com a capacidade de se defender com as próprias mãos. E o Maquiavel não ficava só na teoria, não. Ele era um grande observador do mundo à sua volta e usava exemplos reais para provar seus pontos. E o grande exemplo dele, o príncipe modelo, era um cara chamado Cesare Borgia. O Cesare Borgia era filho do Papa Alexandre VI, ou seja, ele recebeu seus territórios graças à fortuna, à pura sorte de ter um pai tão poderoso. Mas, e aqui que está o pulo do gato segundo Maquiavel, ele foi brilhante em usar a sua própria virtude para não só manter, mas também expandir esse poder. E aqui a gente tem um dos exemplos mais brutais e ao mesmo tempo geniais do livro. O Borgia precisava controlar uma província, a Romanha, que era uma terra sem lei, puro caos e violência. O que ele fez? Primeiro ele mandou para lá um subordinado dele, o cruel Remiro de Orco, que usou de extrema violência para botar ordem na casa. E funcionou. Só que o povo começou a odiar o governo de Borgia por causa dessa crueldade toda. E o que o Borgia faz?
Numa jogada de mestre, ele manda prender e executar o seu próprio homem, o Remiro de Orco. O corpo esquartejado dele foi deixado em praça pública para todo mundo ver. Com essa única atitude, o Borgia conseguiu duas coisas incríveis. Primeiro, ele se distanciou da crueldade que foi necessária para estabelecer a ordem, e segundo, ele agradou o povo que viu o carrasco sendo punido. O resultado foi que as pessoas ficaram chocadas, obedientes e até, de certa forma, gratas. É um exemplo perfeito de como a crueldade, quando bem usada, pode ser uma ferramenta política poderosíssima. Tá, tudo isso pode parecer coisa de 500 anos atrás, um papo muito distante. Mas o impacto do pensamento de Maquiavel é o que define em grande parte o jeito que a gente entende a política até hoje. Maquiavel é basicamente considerado o pai do que a gente chama de realismo político. A ideia central é que a política não é sobre como o mundo deveria ser, mas sobre como o mundo é na real. Não se trata de ideais, de utopias ou de religião. Se trata de poder, de interesse e da natureza humana, que, na visão dele, era bem egoísta e pouco confiável. E essa é talvez a contribuição mais radical e chocante dele. Antes de Maquiavel, política, moral e religião andavam de mãos dadas. Um bom governante era um governante justo, piedoso. Maquiavel chega e rompe com tudo isso. Ele basicamente diz que as regras para governar um Estado são diferentes das regras da moralidade do nosso dia a dia. Um líder às vezes vai precisar mentir, ser cruel ou quebrar promessas para garantir a segurança do seu povo. O que é eficaz na política pode não ser bom no sentido moral tradicional. Isso tudo nos leva a uma última pergunta, uma provocação final. Se a gente olhar para o mundo hoje, para as relações entre os países, para as campanhas políticas, para as disputas por poder que vemos todos os dias, será que a política em algum momento conseguiu de fato escapar dessa lógica fria e realista de Maquiavel? A resposta provavelmente deixaria a gente bem desconfortável.